Quando uma relação chega ao fim, muitas dúvidas surgem. Por isso é importante nós entendermos como funciona a separação perante a lei, para que assim você possa garantir os seus direitos. Meu nome é Samantha Alciati, sou advogada especialista em direito civil e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre divórcio. Uma situação muito comum no nosso país é o casal que mantém a relação conjugal perante a lei, mesmo apesar de já ter se separado de fato. E isso acaba gerando muitas consequências jurídicas. A lei do divórcio foi criada em 1977 e passou a possibilitar algumas coisas relacionadas ao tema, como, por exemplo, se divorciar no mesmo dia do casamento, ou o direito de você se casar quantas vezes quiser, ou até mesmo, depois disso, que foi a possibilidade do divórcio feito em cartório. Claro que é importante nós lembrarmos que a dissolução de um relacionamento acaba trazendo aspectos essenciais que precisam ser pensados também, paralelamente ou até mesmo antes da decisão formal por esse divórcio. Com o divórcio, acaba havendo a necessidade de se pensar a respeito de guarda e visitas, caso exista algum filho menor, a obrigatoriedade de alimentos, a famosa pensão, e também divisão de patrimônios, de bens. Então, um assunto é totalmente relacionado a esses outros. Sendo assim, como um assunto que acaba parecendo simples, é um pouco mais complexo do que se imagina e relacionado a tantos outros aspectos, o primeiro passo, na verdade, o mais correto é que os interessados procurem um advogado especialista. Esse advogado vai poder assessorar a todos os envolvidos desde o começo até a resolução de todas as questões. Se existe aí a pretensão ou se o divórcio já foi consumado, mas não foi formalizado na lei, procure um advogado especialista que vai poder te ajudar, vai poder te orientar desde coisas simples, de alterações de sobrenome, a divisão de bens, as questões com os filhos, questões documentais também. Então, a presença de um advogado especializado é completamente fundamental. Mas, afinal, quais são os tipos de divórcio? A. O divórcio extrajudicial, aquele divórcio realizado em cartório. Há o divórcio consensual, mas judicial, e há o divórcio litigioso. Vamos uma breve explicação de cada um deles. No divórcio extrajudicial, existe aí a possibilidade de se resolver a questão da separação do casal de uma maneira mais prática, mais rápida e mais barata. Ela pode ser realizada em cartório. Como funciona esse tipo de divórcio? Para que ele seja realizado, alguns requisitos precisam ser preenchidos. Então, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes. Além da questão dos filhos, da idade dos filhos, o casal precisa estar em total acordo em relação a todos os aspectos. Alteração de sobrenome, divisão de bens, datas, enfim. Tudo tem que estar em acordo para o tipo de divórcio extrajudicial. Nessa modalidade, assim como em todas as outras, a presença do advogado é obrigatória. E como funciona? O advogado pode assessorar as duas partes para realizar o divórcio em cartório ou o casal pode cada um ter o seu advogado. Os termos serão aí redigidos de acordo com as intenções do casal, obviamente eles estarão em acordo. Esses termos são enviados ao cartório escolhido pelo casal, que designará aí em poucos dias uma data para que o casal compareça ao cartório acompanhado do seu advogado ou de seus advogados. Assinada então a escritura das partes que se divorciaram e pelos advogados também, feita então a escritura, o próximo passo é levá-la ao cartório de registros, para que ela seja registrada e que haja então a averbação na certidão. Assim, haverá todos os outros efeitos, inclusive alterações de sobrenome e etc. Então, o casal estará formalmente divorciado de forma prática, rápida e mais barata. E a outra modalidade de divórcio, o divórcio consensual judicial. Neste tipo de divórcio, as diferenças são poucas. Aqui o casal ainda concorda sobre tudo, o casal colabora, o casal entende o lado do outro, concorda, não tem nenhuma discordância sobre nenhum ponto, divisão de bens, nome, questões de filhos,
nada diferente. Mas ele acaba sendo obrigado a abrir este divórcio judicialmente porque há a existência, então, de filhos menores. Então, no divórcio extrajudicial, era obrigatória que não houvessem filhos menores e que o casal concordasse. Aqui, então, no judicial consensual, o casal concorda, mas tem filhos menores ou incapazes. Então, este divórcio é aberto no processo judicial. O procedimento é basicamente também parecido. O casal vai entrar num acordo em relação aos termos, às circunstâncias aí relacionadas à separação. O casal também pode contar com o mesmo advogado ou cada um com o seu. Esses termos são levados agora no judicial, não é ao cartório, será levado judicialmente por meio de petição e abertura de ação ao juiz competente. Aqui, neste caso, o casal não escolhe, né, quem é o juiz ou o local que vai tratar aí o divórcio, porque existe a competência territorial já determinada na lei. O juiz, então, recebe esses termos, normalmente, aí, inclusive pela existência de filhos, o juiz pode ser que determine uma audiência, em alguns casos não, determina essa audiência, verifica-se que está tudo certinho e aqueles termos que foram levados ao juiz por 2 advogados ou pelo mesmo advogado é homologado. E o divórcio também é formalizado e aí depois levado para o cartório de registros e acontece a mesma situação. Então também é uma forma mais prática, bacana de se resolver, mas vai demorar um pouquinho mais porque estamos já no âmbito judicial. Mas temos que lembrar, por mais que estejamos no âmbito judicial, aqui o casal concorda. Então, as chances desse processo durar menos do que o litigioso é muito menor, porque não haverão recursos e a outra parte se manifestando contrária e aí respostas, enfim. Então, é uma modalidade também prática, só que não foi feita em cartório devido à existência de filhos menores. E, por fim, existe a modalidade de divórcio litigiosa. Nesta modalidade, pode haver filhos menores incapazes ou não. Aqui o critério é a discordância do casal sobre qualquer ponto. Normalmente, ou é porque uma das partes não quer se separar e a outra quer, ou, na maioria das vezes, é alguma discordância quanto à divisão de bens. Sejam bens móveis ou imóveis, normalmente existe uma discordância e aí essas divergências são levadas aí a um juiz que será imparcial, decidirá e aí nós teremos um andamento processual de praxe, abertura de processo, a parte que abriu o processo faz os seus pedidos aí, a outra parte será citada, terá oportunidade para a defesa, para se manifestar, o juiz com certeza designará uma audiência de conciliação. Se nada for resolvido neste tipo de audiência, existe um outro tipo de audiência que também será designada, e então o juiz chegará aí a um ponto que seja, na visão dele, a maneira justa, uma decisão justa e adequada para que o casal se divorcie, mas tendo aí os seus interesses amparados. Mas afinal, quanto custa realizar um divórcio? Claro que cada caso é um caso, vai depender da modalidade escolhida principalmente. Se for a modalidade extrajudicial, aí o casal terá que arcar com as custas de cartório, né, as taxas que são de praxe. Para cada estado elas sofrem variações. Também acontecerá também o pagamento dos honorários advocatícios daquele profissional que acompanhou o casal, né? Então, por ser uma modalidade mais rápida, mais prática, que no português, claro, dá menos trabalho, menos tempo, né, de dedicação aí, ela é resolvida de forma mais rápida, ela acaba custando muito menos também, tá? Em relação ao divórcio judicial, existirão então as taxas e custas processuais. Também o casal terá que se preocupar com os honorários advocatícios, seja de um advogado só ou dos 2 advogados. É importante também lembrar que podem existir variações de acordo com os bens que estão sendo tratados nos casos, né, seja extrajudicial ou judicial também. E aí algumas variações podem acontecer. Só lembrando que eu mencionei lá no comecinho do vídeo, o divórcio tem tudo a ver também, quando existem os filhos, com guarda, visitas,
pensão e divisão de bens. Então há uma relação sempre. Então, quando essa decisão é tomada, esse aspecto precisa ser pensado de uma forma abrangente. Se você quer saber mais, eu também postei vídeos e eu tenho conteúdo gravado sobre guarda e sobre pensão alimentícia também. Eu te convido a você assistir os outros vídeos e entender este assunto de uma forma mais completa. E se você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Eu e minha equipe estaremos à disposição para te atender diretamente. Pode enviar também a sua dúvida no direct do Instagram ou também nos comentários do vídeo no IGTV ou no YouTube. Gostaria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo, enviasse para os amigos, se inscrevesse no canal e te convido a continuar junto comigo a descomplicar o direito.